E aí, pessoal do canal, tudo certo? E agora, com essa quebradeira de banco? Tem um pessoal aí que com medo de deixar dinheiro no banco, de investir, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, retornando um pouquinho, na semana passada teve um banco americano, um banco pequeno, que quebrou. Na verdade, eles falam que ele teve problema de liquidez. Vamos falar o português bem claro? O que é problema de liquidez? É faltar dinheiro mesmo, entendeu? E precisou o pessoal ir lá e socorrer, no caso do governo. Depois veio um segundo banco. E agora, nessa semana, na quarta-feira, o Credit Suisse, que já é um banco grande, no caso um banco suíço, também levantou a mão lá, ó, tô com probleminha de liquidez, e precisou o Banco Central Suíço lá e colocar alguns bilhões de francos suíços. O que a gente pode aprender com isso aqui? Trazendo agora para o nosso país, para o Brasil, você que está aqui e viu esse negócio lá, você pode achar assim, nossa, isso aí só acontece para lá, aqui não acontece. Acontece sim. Não sei se você sabe, mas só que nesse ano, em 2023, já teve duas financeiras aqui no Brasil que quebraram, a BRK e a Porto Crédito. E como é que funciona? Se você tinha dinheiro aplicado nessas instituições, você já sabe como é que está acontecendo. Mas se caso você não tem, o que acontece com uma instituição que tem investidores lá dentro? Como é que ficam essas pessoas? Bom, aqui no Brasil a gente tem uma coisa chamada de FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. É um fundo, como o próprio nome já diz, só que esse fundo é montado pelas instituições financeiras. São elas que se uniram, tá? E todas elas colocam um pouco de dinheiro ali periodicamente, de uma forma que vai criando um fundo para quando alguma instituição ou algum banco tem um probleminha de liquidez, o fundo vai lá e socorre. Só que tem alguns limites, e esses limites eu vou trazer aqui para vocês. Aqui no Brasil, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, ele socorre até 250 mil por CPF. Tá? Então, se você tem uma conta em algum banco, tem um investimento lá, tipo um CDB em algum banco, e esse banco chega a ter problema de liquidez, você vai estar garantido até 250 mil reais. Ah, eu tenho 100 mil, ok, você vai receber os seus 100 mil de volta. Ah, eu tenho 300 mil, você vai receber só os 250 mil e os outros 50 mil já era, perdeu. Tá. Então, qual que é a orientação que eu dou para vocês? Se você tem investimento em bancos aqui no Brasil, coloque aplicações de 250 mil em cada banco, se você tem esse tamanho de dinheiro. Tá? Vai dividindo suas aplicações. Se você tem menos do que isso, não precisa se preocupar tanto, porque se caso acontecer alguma coisa, o FGC socorre. Contudo, vamos ser sinceros também, tá? Gente, o FGC não vai conseguir bancar um grande banco se ele quebrar, tá? No caso, socorreu a BRK, socorreu a Porto Crédito, que são financeiras menores. Agora, se um grande banco, esses bancões, tem algum problema desse fato, o FGC não dá conta, tá? Aí como é que vai acontecer? Como funciona, gente? Literalmente, eu não posso afirmar isso, mas só que vai acontecer mais ou menos como aconteceu nos Estados Unidos e como aconteceu na Suíça agora. Vai vir o Banco Central e vai socorrer, tá? Por quê? É um banco muito grande, se ele quebra, quebra muita gente junto. Então é pior o governo deixar o banco quebrar do que ir lá e socorrer por dinheiro. Sei lá, emprestado, como é que vai fazer isso aí? Depois resolve. Mas só que o Banco Central Suíço foi lá e socorreu o Credit Suisse, e o Fed, que é o Banco Central Americano, foi lá e socorreu esses dois bancos ali para não ter problema, para não quebrar esse monte de gente, tá? Então, se acontece aqui no Brasil, gente, não vai ser muito diferente disso. Bancos pequenos, financeiras pequenas, o FGC vai lá e cobre. Quando o negócio é muito grande, aí vai ter que vir o Banco Central e colocar dinheiro, tá bom? Então, se você tem dinheiro em banco, pense em 250 mil para que você não tenha esse problema e vá separando os 250 mil em cada instituição. Agora, se mesmo assim você está com receio, você não botou muita fé nisso, aonde eu vou investir dinheiro nesse momento que tem uma crise, que tem uma tensão, que gera aquela incerteza? Muito bem, gente. Invista em quem tem a impressora. Nossa, André, mas qual impressora? A impressora de dinheiro, tá? Pense bem, lá nos Estados Unidos, quem socorreu os bancos? O Banco Central Americano, que ele tem a impressora de imprimir dólar, tá? Lá no Credit Suisse, o Banco Suíço, quem que socorreu o Credit Suisse? O Banco Central Suíço, que tem a impressora que imprime franco suíço.
Ah, mas eu tô aqui no Brasil. Gente, investe em títulos públicos. Porque se caso acontecer algum problema, quem que tem a impressora de imprimir reais aqui no Brasil? Quem que comanda a Casa da Moeda? Não é o Banco Central? Então, apesar de que muitas pessoas acham que não, investir em títulos públicos é a forma mais segura de investir. Se caso você está com esse receio, ficou com medo dessa situação, mas mesmo assim quer manter seu dinheiro rendendo, quer colocar seu dinheiro para ele conseguir gerar mais dinheiro, que é literalmente fazer os juros compostos trabalhar a seu favor, invista em títulos públicos. Nada mais do que é você emprestar dinheiro para o governo, tá? Se acontecer um problema muito grande, o máximo que o governo vai fazer é ligar a impressora. Agora, se você está com medo dessa questão dos bancos, realmente os bancos não têm impressora, tá bom? Apesar que o que quebra banco, gente, literalmente é mais o burburinho do que realmente um problema de liquidez, tá? Tá certo que um problema de liquidez para o banco, e lembrando, o problema de liquidez é, falta de dinheiro. Um problema de liquidez para o banco é uma coisa séria, só que assim, o burburinho é pior do que isso. Se sair um comentário que o banco X, por exemplo, está com problema de liquidez, se por acaso você tem conta lá, você vai lá correndo pegar o teu dinheiro e colocar em outro banco, ou até às vezes colocar debaixo do colchão. Não orienta a fazer isso, mas tem gente que fica com medo. Do mesmo jeito que você fica, outras pessoas também ficam e assim vai sucessivamente. Isso gera um efeito bola de neve, um efeito em cadeia. Gente, eu creio que vocês sabem disso, mas se caso não tenha essa noção, eu quero explicar para vocês. Os bancos não têm todo o dinheiro que as pessoas depositaram lá disponível no seu cofre. Os bancos ganham dinheiro emprestando dinheiro para outras pessoas. Então vai lá você com o seu dinheiro que está sobrando e vai lá e abre uma conta. Coloca o teu dinheiro lá. Vai chegar alguém que vai precisar de dinheiro, que não tem, vai emprestar dinheiro para comprar casa, para comprar carro, empréstimo pessoal, enfim. E o banco vai fazer esse dinheiro girar. Então você colocou lá, por exemplo, R$1.000. Na hora que você virou as costas, o banco já emprestou uma parte desse dinheiro. Não emprestou todo? Não emprestou todo, porque existe um negócio chamado depósito compulsório. De modo que os bancos eles não podem emprestar todo o dinheiro que as pessoas depositam nele, tá? Então ele tem que reservar uma parte. Contudo, ele não tem todo o dinheiro lá. Então se acontece um efeito em cadeia, um efeito em manada de várias pessoas indo buscar o seu dinheiro num curto espaço de tempo, que é o caso que aconteceu nos Estados Unidos, dentro de 3, 4 dias as pessoas começaram a fazer fila para tirar dinheiro do banco, aí o banco quebra, tá? E isso acontece com qualquer um. Se tiver o boato é pior do que o fato, tá? O boato de que um banco está com problema é pior do que o fato dele mesmo estar, porque o boato leva as pessoas a criarem pânico, as pessoas criando pânico vão lá buscar o seu dinheiro e daí o banco quebra de vez, aí falta dinheiro, aí realmente tem o tal do problema de liquidez e tem que vir alguém e calçar ele, tá certo? Mas a orientação que eu queria deixar para vocês, vamos recapitular. Aqui no Brasil nós temos o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil por CPF. Então se você tem dinheiro em conta corrente, se você tem dinheiro investido em banco, cuide para que seu dinheiro não passe desse valor em cada banco. Tá? Se você chegou a 250 mil no banco X, beleza, vai lá, abre uma conta no outro banco e vai aplicando no outro. Na hora que chegou a 500 mil, 250 mil em cada banco, abre uma conta no terceiro banco e assim você vai fazendo. Dessa forma você está protegido pelo FGC. Caso você mesmo assim ainda ficou com receio disso, vai lá investir em quem tem a impressora. Quem que tem impressora? O governo de cada país. No caso aqui, o Banco Central que comanda a Casa da Moeda, ele que tem a impressora de imprimir reais. Então, invista em títulos públicos, que é a maneira de investir com o menor risco no mercado brasileiro. Até o próximo vídeo e, como todo youtuber, dá um like aqui, se inscreve no canal. Eu sou o professor André de Mello, economista cristão. Siga o nosso canal.